Vai. Meu Ibá Mojubá, a Goa e a bênção de todos e de todas. Estamos, então, entrando agora com a nossa live especial de hoje. Eu agradeço a interação que nos acompanha. A gente teve um probleminha técnico com os nossos convidados, por isso atrasou uns minutinhos a live. Em seguida, a gente já vai iniciar oficialmente a live com a apresentação dos nossos convidados, mas por enquanto a gente vai aguardando aqui a interação de vocês, que é muito importante. Vou pedir para quem ir acessando a live e compartilhando o nosso conteúdo, porque é muito importante o compartilhamento. O senhor já pode compartilhar? Já compartilhou? Ainda não apareceu. Aqui, ó. Compartilhar a live. Aqui, ó. Compartilha ela. É compartilhado. Pai Cristiano já compartilhou, então eu peço para quem está nos acompanhando deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e também deixar o seu compartilhamento, que é muito importante para que o nosso conteúdo possa alcançar e atingir mais pessoas. Vamos olhar aqui quem é que está nos acompanhando. A Lu Lima pedindo a bênção. A Paulinha Santos também pedindo a bênção do Pai Cristiano. Abençoe. Pedindo a bênção de todos. Que o Lorum Oxalá nos abençoe. Então, agradecemos já a interação. Muito importante, né? A Lu Lima, a Paulinha que nos acompanha. Compartilha a live. Além de deixar a tua like, deixar a curtida, deixar o comentário. É muito importante o compartilhamento. Em seguidinha, a gente já vai iniciar oficialmente a nossa live. Por enquanto, é aqueles minutinhos que a gente está aguardando a interação do público, que é muito importante para que o nosso conteúdo possa ter uma expansão bacana. Boa noite ao povo batuqueiro, povo de Axé, de Canoas, nosso povo tão querido. Hoje, o tema da nossa live é muito importante. Hoje nós vamos falar a respeito do racismo religioso, explicar hoje na live o que é o racismo religioso e também falar a respeito da aplicação das leis, né, que determinam a história e cultura afro-indígena também nas redes de ensino. Vamos falar acerca desse debate, a luta por essa implementação. Esse tema é um tema muito caro, um tema muito importante. Estamos já com os nossos convidados especiais, que em seguidinha vão se apresentar. Já estamos aqui com o Pai Cristiano de Oxalá, a professora Sinara, a professora Maitê teve um probleminha técnico, está tentando acessar, mas caso ela não consiga participar hoje da nossa live, numa outra oportunidade, com certeza ela vai estar conosco. E também, hoje nós teremos uma mostra em vídeo muito interessante a respeito de um projeto que o pai Alexandre de Chapanã, que mora ali no bairro Niterói, aqui na cidade de Canoas, que manipula um teatro de fantoches a respeito da mitologia dos orixás. Hoje ele vai falar um pouquinho dessa ideia muito bacana para nós. Então, vamos aguardando um pouquinho da interação. Vou pedir o Pai Cristiano aqui acessar o YouTube para a gente ir colocando alguns axés aqui dos nossos orixás. Mas eu agradeço a interação já de quem nos acompanha. João Carlos, muito bom tema. Gratidão, axé, aí por nos acompanhar. O Leandro Camará, Andréia Antiqueira também está nos acompanhando. É o nosso povo. Ó, povo do Pai Cristiano. O João Ferreira está nos acompanhando também. Muito obrigado. Muito importante. Todos os irmãos e irmãs de axé que já estão conosco na live, compartilhe a live. É muito importante o compartilhamento. Nós estamos, Pai Cristiano, há 4 minutos ao vivo e nós já temos uma interação ali, ó, de 52 pessoas nos assistindo. Maravilha, que é um número bem significativo para 4 minutos que nós estamos aqui no ar. Então, 50 pessoas que já estão assistindo. Então, é muito importante o compartilhamento. Aí a Vera Beatriz Oliveira, bênção meu pai, Olorum,
lhe abençoe. A Laisa Nascimento também já está nos acompanhando. Vamos aguardando a interação dos irmãos. A Beri Ávila, boa noite, Pai Tigre, boa noite, Pai Cristiano, Mãe Beri de Manjá. Boa noite, abençoe minha mãe. Vamos aguardando, então, os nossos irmãos e irmãs de axé. Quem já entrou na live, quem já comentou, compartilhe a live, é muito importante. Repito, que o compartilhamento do nosso conteúdo é muito importante. Então, é um assunto muito, muito importante ser debatido. Axé. Marcelo Borges, que já está conosco também. Boa noite, Pai Tigre. Boa noite, meu irmão. Paulinho de Odé, meu babá, Goia Bênção, está conosco também. Gratidão pela audiência. Também a Sabrina Freitas, boa noite a todos, bênção aos pais. A Roberta Silva, deixa eu mandar um coraçãozinho especial para ela. Né? Ó, esse é especial. O pai Ruth também foi o nosso primeiro convidado da primeira live de agosto, onde nós falamos, Pai Cristiano, a respeito do abate tradicional e das oferendas, né? O ebó ecológico. Importante, acompanhei a live. Tá nos assistindo também, né? Boa noite, Pai Rude, a bênção. A Patrícia Prates também está nos acompanhando. João Ferreira também nos acompanha. A Cristiane Salles, Pai Cristiano. Sua filha, lhe pedindo sua bênção. Abençoe a bênção, minha filha. E professora. Pode nos ajudar muito no nosso debate de hoje. Com certeza. Todos convidados, então, a curtir, a compartilhar. Nós já estamos com 67 pessoas acompanhando a nossa live na íntegra. Já é um número bem interessante. Só vou dar mais 2 minutinhos para os amigos e amigas que ainda vão entrar na live, vão acessar a nossa live. Muito importante, quem já acessou, compartilhe. Muito importante o compartilhamento, para que a nossa live possa ter um alcance, uma expansão maior, como o nosso tema, que vai ser debatido aqui hoje, merece. Um tema tão importante, né? Nós vamos falar sobre educação, e uma educação né? Para especificar do povo negro, né? Vamos falar a respeito do racismo religioso, das leis de história africana, indígena. Já está conosco também professor Matos, que vai contribuir hoje com o nosso debate. Em seguidinha, aguardando. Nos apresentar, e sim, então, oficialmente, o tema. Você vai querer as rezas, mas eu tenho as propagandas aqui. Né? Olha só. Não, mas... Fechou. Você pode botar um volume bem alto. Aí eu vou operando aqui. Nós temos um carregador. Com 17%. Aí depois eu deixo ele aqui. Dá um pau dele? Talvez, viu? Não, tá vindo bem. Júlio Gabriel Ferreira. Cara preta. Nosso grande irmão, tamboreiro, Alabê. Toca muito. Um abraço para o Júlio Gabriel Ferreira, grande Alabê aqui da nossa cidade, e também para todos os alabês tamboreiros, todos os nossos seguidores, essas pessoas que são tão importantes, os ogãs também, tão importantes dentro do axé, da nossa tradição de terreiro. Abraço, Gabriel. Juliano, a Gabriel de Chapanã, Charqueados, mas é nosso aqui. Axé. Olha, Charqueados, mas o debate é quinta 12 e volta quinta 12. A Letícia, também lá de casa. Maravilha. Aliás, nós somos todos tigres, né? Não podemos esquecer isso. Axé. Deixar baixinho aqui. Malu também é povo nosso, Fabiana também. Maravilha. Eu te disse que eu tinha feito uma boa. Vamos lá, então. Estamos ao vivo. Gratidão, então, a todos que nos acompanham. Estamos a poucos minutos e já temos uma interação muito boa, muito bacana. Neia Prates, Amara Dávila Porto, Ivan Júnior de Xangô, pai Ivan, lá de Maquiné, Litoral Norte, está nos acompanhando. Axé Babá,
meu irmão de cabeça, grande Obade Xangô, lá de Maquiné. Tânia Tchotcheta. Boa noite, a bênção para Cristiano e para Tigre. A Janete Cambaia também, nossa guerreira, Janete Oiá. Boa noite, Pai Tigre, Pai Cristiano. Grande abraço. Muito obrigado pela interação. Então, vamos iniciar hoje, agora, nesse instante, na nossa live especial. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estaremos, então, no ar, através da minha página do Facebook. Vocês também podem acompanhar na página do Grande Axé, onde nós compartilhamos o nosso conteúdo. Quero já aproveitar para agradecer a direção do Grande Axé, na pessoa do Alberto Flores, Pai Beto de Ogum, que nos abre esse espaço para que a nossa live também possa atingir a interatividade que ela merece. Pois hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar a respeito de educação. A educação para a paz, vamos falar sobre racismo religioso, sobre o bullying escolar e também sobre a aplicação da Lei 10.639 e a 11.645, que determinam a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro e indígena nas escolas. Então, vamos iniciar nossa live. Vou pedir, então, o nosso convidado especial, Pai Cristiano, fazer a sua saudação e a sua apresentação também. Pai Cristiano. Boa noite, Motumbá a todos, a benção. Me chamo Cristiano de Oxalá, Babalorixá Lojibi. Hoje, à frente do Ilê Axé Ominidê, Candomblé de Queto. Sou de Canoas, já tenho um caminho de conhecimento e de participação com todos os projetos e trabalhos concluídos através da pessoa do Tigre, através de todo o grupo que representa o Tigre. E em algum momento, né, durante 9 anos, lecionei no estado do Rio Grande do Sul, em algumas escolas de Canoas, e fiquei muito envaidecido com o convite e poder prestar um pouco do depoimento, poder apoiar, poder debater junto aqui esse assunto importantíssimo, que é nós, com a nossa liberdade de escolha espiritual, de escolha da nossa fé, em qualquer segmento, principalmente nas escolas. Poder passar o que significa a nossa ancestralidade através da história dentro das salas de aula é muito importante. Axé, Babá, agradeço a interação mais uma vez dos irmãos, gratidão, Pai Cristiano, a mãe Marlene aqui também está conosco, a Marlene da Rosa, Júnior de Oxalá, em memória, correto? Agradecemos toda a nossa interação, Luiz Choco, Pai Choco, está nos assistindo também, agradecemos a interatividade, muito obrigado, não esqueça, compartilhe o nosso conteúdo, e nós temos aqui a nossa... tem uma questãozinha técnica que a gente está resolvendo, não abrir a tela para assinar ali, enquanto isso, vamos escutar um pouquinho aqui do Axé de Exu, o Axé de Bará, pedindo o agô daquele que é responsável pela abertura sempre dos caminhos, né? Exu, o orixá dos caminhos, que é o mensageiro, é o intermediário entre o mundo dos orixás e o nosso mundo aqui terreno. Então, que ele possa também nos dar o seu axé, o seu agô, junto com todos os orixás. Exu também é o orixá da comunicação, é a boca que tudo come, que nós possamos ter uma boa comunicação aqui hoje. Sinara, está nos escutando bem? Sim, agora sim. Tive uns probleminhas aqui, mas está tranquilo. Maitê, está nos escutando bem? Beleza? Só o teu áudio, só um pouquinho que eu tenho que abrir o teu áudio aqui. O áudio da Maitê não está aberto. Enquanto isso, agora eu convido, então, nossa convidada especial, ela que é professora da rede municipal aqui de Canoas, também professora da rede estadual, já dirigiu a Escola Guanabara, que é uma escola do estado muito importante, uma área de periferia, ali próximo à Vila João de Barro, onde eu moro. Então, tenho um apreço muito grande pelo trabalho da professora Sinara, que também, além de ser graduada em Educação Física, que é a mesma área que o Pai Cristiano lecionou durante 9 anos no estado, a Sinara também, o trabalho de conclusão do curso dela tem a temática da história e da cultura afro-africana. Então,
Vou passar aqui para a professora Sinara fazer a sua saudação, né? E falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho. Obrigado, Tigre. Boa noite a todos, né? É uma honra, né? Um prazer ter sido convidada para essa live com esse tema, com essa temática tão importante e tão atual, sempre tão atual. Né? Meu nome é Sinara Matos, sou professora, como o Tigre já disse, da rede estadual, da rede municipal, professora aposentada da rede estadual, mas ainda atuante na rede municipal. São 40 anos de magistério, e hoje eu me identifico e me digo uma educadora, ativista do movimento negro, porque venho nesses últimos 15 anos fazendo um trabalho, principalmente dentro da escola, né? Eu acredito que a lei é importante a divulgação da lei, mas é muito mais importante que o professor compre, né, para si essa ideia da aplicabilidade da lei e, principalmente, né, da intervenção cotidiana, rotineira, um olhar para que não se deixe acontecer injustiças, para que não se deixe acontecer violências dentro da escola. A gente não pode fechar os olhos, né? A gente não pode tapar os nossos olhos. Nós, enquanto professores, a gente tem que estar atuante dentro da escola e ter um olhar muito, assim, lúcido. A gente não somente tem que intervir, como a gente também tem que trazer as temáticas, a gente tem que propor, a gente tem que conseguir, no olhar do aluno, ver a necessidade que ele está de que essa temática seja trabalhada, e o professor tem que se antecipar, não esperar que aconteçam os conflitos, para depois, então, se dizer aquela velha frase, é melhor deixar assim, é melhor deixar, não para ele, com o tempo isso tudo vai passar, as coisas não passam, as coisas só pioram, né? Então eu acho que a gente precisa de uma proatividade, e é por isso que eu me digo uma ativista, porque eu faço esse trabalho sistematicamente na escola, assim como tantos outros colegas, né? Então hoje eu me identifico como uma educadora, ativista do movimento negro. Obrigado, professora Sinara, por isso nós temos grande apreço, grande admiração pelo teu trabalho. Agora, vou pedir também para a professora Maitê, também é professora da rede municipal, também é ativista pela liberdade religiosa, também uma mulher de axé, minha irmã de santo, lá do Ilê de Odé, também ativista dos direitos LGBT, ativista do movimento cultural. Então, Maitê, faz a tua saudação, né? Antes de a gente entrar definitivo, então, no tema que nos cabe hoje, educação, um tema muito importante. Vamos falar a respeito da história, da aplicabilidade, né, da história e cultura afro-indígena nas escolas. Vamos falar a respeito de racismo religioso e também sobre o bullying e o trabalho que nós realizamos na Caravana da Diversidade. Depois nós vamos aproveitar um tempinho para divulgar isso também. Maitê, à vontade. Gente, estão escutando a Maitê? Não. Nós aqui não estamos ouvindo ela. Vou dar uma perguntadinha, a gente está com um probleminha técnico com a Maitê. Vou dar uma perguntadinha se o público está escutando ela. Alguém coloca nos comentários ali, a gente não está escutando. Nos ajudem, por favor. Você nos ouve, Maitê? Ok. Ninguém, o áudio da Maitê não está aberto, então ninguém... acho que não conseguiram escutar, Maitê, a tua apresentação, tá? Tu está nos escutando daí, né? Faz um sinalzinho para nós aí, Maitê. Tu está nos escutando, né? Travou a imagem, né? Será que é a conexão dela? Sem áudio. Não estão. Olha os guris, ó. Tá. A benção, pai Everson, pai Rafael. Pai Everson. Jodé. A Maiara Bernardes. Então o pessoal não está ouvindo, Tio. Não, beleza. Então é o seguinte, gente, se a Maitê, como ela está com um probleminha técnico, para o Zanirati conversar com ela, e daí na próxima live ela também ajuda a complementar, a gente vai fazer o debate aqui com a professora Sinara, tá? Se puder falar com a nossa equipe técnica, dar um recadinho para o Zanirati, ela já tentou 2 vezes, né? Então, vamos iniciar, então, aqui o nosso tema, que é muito importante. Primeiro, pai Cristiano, professora Sinara,
eu quero aproveitar esse espaço. Nós colocamos um dos temas da nossa live, né? O tema geral é educação, mas nós colocamos que um dos temas da nossa live é o racismo religioso, né? Então, antes de iniciar aqui as perguntas que eu vou fazer para os nossos convidados, eu quero primeiro falar a respeito do conceito do que é o racismo religioso. Muitas pessoas, né, compreendem o racismo e a intolerância religiosa como algo distinto, mas o que eu preciso explicar aqui para todos e todas? Nós, o nosso povo de Axé, povo batuqueiro, povo de matriz africana, que tem um modo de vida, né, um modo civilizatório, que é um modo de vida pautado nos costumes dos ancestrais que vieram de África para o Brasil. Ou seja, a religiosidade, a nossa tradição religiosa, o terreiro pré-cristiano, é o espaço de resistência onde se reproduz a culinária, a linguagem, a tradição, todo o costume da matriz africana, nós reproduzimos dentro dos nossos terreiros. Então, quando o nosso filho, a nossa filha, nosso irmão ou irmã, está lá nas séries iniciais, independente de ser no espaço da escola, vamos usar o espaço da escola como referência, mas isso pode se dar em tantos outros espaços. Mas quando, por exemplo, o filho do pai cristiano, que é um homem de axé, que é, apesar da pele branca ou da cor que a pele do pai cristiano tivesse, ele é um homem de axé. Quando o filho dele, seja um filho carnal ou um filho de santo, vai para a escola e por estar usando um equeté ou por ter feito algum preceito na cabeça, está com a cabeça coberta, ou está com um fio de ponta, dentro da escola, quando ele é discriminado, ele sofre o chamado racismo religioso. O racismo religioso, ele é algo proferido contra alguém que está com a indumentária de matriz africana, independente da pele. Porque está sendo... Quem discrimina a nossa tradição, discrimina as nossas crianças do axé, está discriminando uma religião que tem origem na matriz africana. Portanto, essa é a definição de racismo religioso. Eu queria aqui que o pai Cristiano, que por 9 anos trabalhou na rede estadual de educação, falasse a respeito de um episódio que ocorreu, né, pai Cristiano, ali numa escola no bairro Niterói, onde uma das suas filhas tinha realizado um preceito, né, e foi barrada. Eu queria que o senhor contasse para nós essa história, que é importante a gente falar a respeito da realidade, professora Sinara, que existe realmente na ponta. Bom, é uma história um pouquinho triste, né? Eu vou tentar falar em poucas palavras e objetivo. Assim como eu cultuo o candomblé, automaticamente, né, para quem não sabe, uma feitura, uma iniciação de candomblé consiste em rasparmos a nossa cabeça, o nosso orelha. Neste momento, né, em que uma filha minha que estudava ali naquela escola, próximo da minha casa, cumpriu seus preceitos, né, deu a sua iniciação, e a partir do momento que ela estava liberada para voltar aos estudos, voltar à sua vida normal, ainda não estava com o cabelo a uma altura que fosse normal para poder pentear e se apresentar. E ela tinha que ir com os contreguns, que são trançados de palha da costa, que obrigatoriamente ela precisa usar durante um ano. E ela precisava ir com essa indumentária para a escola. E ela foi barrada por uma das professoras. Ela não poderia entrar daquela forma, ou já no ori, pano, né, cobrindo a cabeça, nem os contreguns. Se ela quisesse assistir a aula, deveria tirar. Então, fui pego de surpresa, porque ao mesmo tempo que ela, ao invés de ir até a mãe dela, ela foi até a minha casa, muito nervosa, chorando bastante, sem entender. Uma criança, né? Ela tinha, na época, 12 anos. Né? Então, eu, infelizmente, passei por uma situação como essa, desagradável, e acredito que ainda aconteça muito. Por isso, nós precisamos nos unir e debater muito. Né? Aproveitando o gancho, aproveitar muito o que o Pai Tigre tem para nos trazer, como ele já trouxe nas escolas, um trabalho que já é feito por ele.
Inclusive, nessa escola, houve um debate, houve uma palestra do Pai Tigre, e após a palestra, que eu não quero dar nomes, que é importante não dar nomes. Por ética, né? A diretora da escola me procurou, porque ali estudava uns 5 ou 6 filhos de santos meus ali, mais o meu menino, né, que ainda estuda ali. E ela me procurou, me pediu desculpas, né? A professora não se desculpou comigo, nem com a família da minha filha de santo, mas modificou totalmente. E isso também preciso registrar, que foi de grande ação positiva para a escola e para nós, a comunidade religiosa. Axé, Pai Cristiano, já que nós estamos falando sobre o problema, sobre a realidade, né? Porque nós temos que constatar a realidade. Aqui o senhor citou um exemplo que retrata, né, a condição de milhares de crianças e adolescentes do axé, que infelizmente, por ser do axé, sofrem o racismo religioso. Eu quero lembrar aqui, para quem nos assiste, que é uma informação importante, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente, ela tem o direito à liberdade religiosa. As pessoas legalmente instituído, né? O ECA é a lei, né, que trata de todos os direitos da criança e do adolescente. Eu, como conselheiro tutelar, tive que fazer um estudo do ECA, e eu posso afirmar aqui para vocês. Inclusive, antes de estudar o ECA, eu tinha uma visão, Pai Cristiano, que a família, o pai e a mãe, poderia decidir pela criança ou pelo adolescente a religião que a criança fosse professar. Mas o ECA estabelece que mesmo criança ou adolescente tem o direito da liberdade religiosa. Então, mesmo que a família seja da religião A, se a criança ou adolescente gosta da religião B, essa liberdade tem e deve ser respeitada. Já que nós estamos falando da realidade, dos problemas, da discriminação, eu quero relembrar aqui um episódio que aconteceu há alguns anos atrás, também no Rio de Janeiro, que teve uma mídia expansiva em todo o país. A menina Carlaine também, o mesmo exemplo aqui que o Pai Cristiano citou, que as suas filhas de santo fizeram um preceito de candomblé, usando o contregum e o ojá no ori, né, que é o pano na cabeça, foram barradas na escola. Com a menina Carlaine aconteceu um pouco pior, Pai Cristiano, pois ela foi apedrejada. Apedrejada por estar com as roupas de axé, né, com as vestimentas de axé, que nós chamamos de axó. Por estar de branco, ela foi apedrejada no Rio de Janeiro. Então, isso é racismo religioso. E a menina Carlaine era branca, mas ela foi agredida porque ela professa uma religião que vem do povo negro. Então, nós temos que entender que essa realidade é muito dura e ela acontece com milhares de crianças. Mas eu quero aqui perguntar para o Pai Cristiano, ele que lecionou 10 anos, quase 10 anos na rede estadual, e ele é um babalorixá aqui da cidade de Canoas, tem um terreiro tradicional, recebido também de herança da grande a Regiane de Oxum, que com certeza, de onde estiver, no Orum, está nos iluminando, junto do espaço dos orixás. Quero aqui que o Pai Cristiano fale para nós um pouco qual foi, como dentro da escola, ele recebia os olhares das pessoas quando o Tutial declarava Pai de Santo. A gente sabe que as crianças têm uma dificuldade muito grande de dizer que são da Umbanda, são da matriz africana por causa do preconceito. Agora eu quero também perguntar para o senhor, Pai Cristiano, enquanto professor, se o senhor alguma vez se declarou, se teve medo de se declarar, se sofreu preconceito quando se declarou. Queria escutar essa experiência. Ficou pesado, né, pai? Sim. Me lembro que em 1996, quando fui aceito no contrato emergencial, né, profissional, eu não tive a oportunidade de fazer concurso, mas trabalhei como contrato emergencial. Me foi pedido para preencher uma fichinha na antiga DE, né, na 27ª, e eu preenchi como afro-umbandista. Me perguntaram na ficha e eu botei afro-umbandista. E não tive problemas ali. Consegui o meu contrato, comecei a trabalhar. E primeiras experiências eu tive um pouco de receio. Ao andar da carruagem, eu percebia que um aluno ia com uma guia, com uma segurança, tá? E eu fui me sentindo mais à vontade. E como professor de educação física, dia de chuva, muita palestra em sala de aula, mesmo você passando um conteúdo descritivo, você tem uma palestra, você tem uma conversa mais perto do aluno. Surgiu a pergunta e eu disse, sim, eu sou
um seguidor da religião afro-bandista. Inclusive, eu tenho o meu ILE aberto ao público, né? E dali eu senti a divisão, né? Dos próprios alunos. Dos próprios alunos. Uma minoria, tá? Seguindo outros segmentos religiosos, outra fé, se distanciaram. Não existia mais o diálogo. Eles cumpriam as aulas e era o bom dia, o boa tarde, o até logo. Acabou. Inclusive, eu deixei de ser regente em um 8º ano, porque a grande maioria votou contra em função da fé. Detalhes como esses, né? Regente, só que o nosso público é o professor responsável por uma determinada turma, isso? Isso, e que é o padrinho da formatura. Sim. Né? Naquele momento, ia até o 8º ano. Então, o senhor o relato que o senhor traz é que o senhor estava predisposto já a ser regente daquela turma, quando anunciou que era um babalorixá, que era um umbandista, escolheram outro professor. Eu já era o regente, eles pediram para trocar. Tá, pior ainda. Né? E como professor também, entre colegas, eu tive uma vice-diretora que sabia, porque eu sempre declarei a minha fé, e eu tinha alguns, como é que se diz, ela dava alguns momentos de que ela era contra. As aulas de dias de chuva dentro de sala de aula, ela não deixava eu propor, por exemplo, um concurso de dança. Eu era obrigado a levar o CD daquele CD do padre, que eu esqueci o nome dele. Marcelo Rossi? Padre Marcelo Rossi, e eu era obrigado a ter aquele estilo de música, né? Ou gosto. Rolando ali. Eu não tinha chance de outra atividade. E ela na porta, conferindo. É uma triste realidade, mas eu fiz questão de, aqui na live, falar a respeito do preconceito, falar a respeito do racismo religioso, para que a gente possa situar também, quem nos acompanha, constatar esse grave problema, né? E, para combater esse problema, nós precisamos construir, naturalmente, políticas públicas efetivas que possam diminuir essas formas de disseminar o bullying, né? Porque a gente sabe que o bullying escolar ele pode se dar, claro, é muito grave o racismo religioso, a intolerância religiosa, mas também ele se manifesta, pai Cristiano e professora Sinara, também de diversas formas, né? Aquela criança ou aquele adolescente que passa a ter um tipo de condição diferente, geralmente ele está predisposto a sofrer preconceito, seja pela classe social, pela condição de orientação, seja também pelo tipo físico, né? Hoje também nós temos um debate muito forte a respeito do cyberbullying, que é o bullying que rola nas redes sociais. Então, eu quero convidar agora a professora Sinara para que ela fale um pouco. A professora Sinara trabalhou comigo na gestão 2013-2016, quando fui secretária aqui em Canoas, e nós conseguimos imprimir na nossa gestão um projeto que fez a diferença em milhares de vidas de muitos alunos e alunas, tanto da rede municipal quanto da rede do estado, aqui da cidade, que foi a Caravana da Diversidade. A professora Sinara era responsável pedagógica pelo projeto, nos ajudou bastante nessa luta. Eu queria que ela falasse um pouquinho do projeto da Caravana da Diversidade e a experiência que ela teve e o resultado, né, que nós acreditamos que o município, né, recebeu através dessa importante política pública. Então tá. Boa noite. Bom, primeiro acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a lei, né? Eu não sei se tu me permite, eu vou fazer um apanhado bem rápido sobre a lei, né? A gente tem uma lei de 2003, que é a 10.639, que é uma lei que ela traz a obrigatoriedade do ensino sobre a cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, todos os níveis, todas as redes do território nacional. Em 2003, essa lei traz no corpo dela somente a questão africana e afro-brasileira. Em 2008, essa lei recebe uma complementação sobre a questão do índio. Então, a Lei 10.639,
ela recebe uma complementação, que é a Lei 11.645, que agrega, né, a questão indígena a essa mesma luta. Essa lei, ela traria para as escolas, né, a obrigatoriedade, com isso a visibilidade, com isso a discussão, o debate, com tudo que vem, né, junto com essa temática dentro da escola. Ela começou timidamente, né, com alguns professores, era escolhido um professor multiplicador. Eu me lembro que, na época, o multiplicador era sempre um professor negro, né? Quando se falava da 10.639, independente de se a pessoa tinha ou não alguma empatia com o assunto, eles diziam assim, Nara, tu que já é negra, né? Tu já é negra mesmo, então, quem sabe, tu faz parte desse curso, né? Então, o professor... Se me permite, não, rapidamente, porque agora tu falou de um recorte muito importante, né? Olha, claro. Olha a forma como tu foi tratada, só aqui para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos assistindo também, se situar, logo quando essa lei foi estabelecida, dentro da escola que a professora Sinara lecionava, quem foi pedir para ela para que aplicasse a lei, usou a seguinte expressão: já que tu é negra, então tu aplica a lei da história e cultura afro aqui na nossa escola. Sendo que, legalmente, né, professora, essa responsabilidade é de todos, independente da cor da pele. Eu acho que o problema é que eu gostei muito da função, né, e acho que até foi um problema, não esperavam que eu gostasse tanto, né, e eu a fazer pequenos encontros, né, onde era trazido alguma coisa dos princípios e diretrizes que deveriam ser aplicados dentro da escola, né. Mas eu acredito que ainda era tudo muito tímido. Somente quando eu fiz parte desse trabalho maior, que foi, né, da Caravana da Diversidade, que a gente fez todo esse trabalho dentro das escolas, é que realmente eu acho que a gente fez um trabalho efetivo, porque era um trabalho que, além de a gente trabalhar com os professores, a gente conseguiu atingir o aluno, chegar no aluno, né? Onde a gente trazia não só a temática da intolerância religiosa, mas também a questão LGBT, a questão da padronização da beleza e outras tantas questões que eram trazidas diretamente para o aluno. Quando o Tigre foi falar dos números ali, como eu era professora responsável, foi mais de 3.000 alunos atingidos diretamente. Eu digo diretamente porque essa temática ela vai direto para dentro da casa desse aluno, né? Aquilo que ele ouve, que ele fala, que ele debate na escola, é levado diretamente para dentro da casa dele. Então, eu diria que essa rede de 3.000 alunos, ela formou uma rede muito maior de debate, de reflexão sobre o assunto. Então, não foram só 3 da rede pública que foram atingidos, escolas estaduais, municipais, inclusive escolas particulares que nos procuravam. A princípio, nós oferecemos, né, Paitiga, o trabalho para todas as escolas, mas aí, exatamente como colocou, né, o pai Cristiano, o que houve? A própria direção, às vezes, nos dizia, não, muito obrigado, minha filha, polêmico, a gente não quer trazer isso para dentro da escola, aí amanhã vai ter pai aqui na porta reclamando, né? Porque a escola é laica. A escola é laica, sim, mas toda a temática, né, tem que, de relevância da temática da intolerância religiosa, do bullying, do cyberbullying, da questão da homofobia, da transfobia, elas têm que ser trabalhadas de alguma forma. Então, o próprio diretor, muitas vezes, ele barrava. Muitas vezes, na escola, a gente não quer receber esse trabalho. Mas, independente disso, a gente conseguiu atingir, assim, eu diria 50%, 60% da nossa rede. Nos anos posteriores, a gente teve um trabalho onde as escolas nos buscavam, as escolas nos procuravam e pedia que houvesse a intervenção, que houvesse essa ação dentro da escola, porque muitas vezes estava encontrando conflitos e não sabia como resolver. Então, eu acho que foi uma política pública sem igual, não houve outra no nosso município, e eu arriscaria, e a nível nacional, ela foi também uma política pública pioneira,
né? Quando a gente começou, a gente tinha muito poucos relatos de coisas semelhantes sendo feitas no Brasil. E a gente foi, deu a nossa cara a tapa e ouviu muita coisa desagradável, mas principalmente ouviu muita coisa favorável, né? Eu diria que a maior parte foi favorável. O retorno do aluno foi muito importante. E como o senhor falou no início, muitas vezes o aluno, num primeiro momento, ele nem levantava a mão para dizer que ele era um participante, né, da religião de matriz afro-brasileira. Não, ele omitia. Mas no final de uma ação, no final de uma semana de ações dentro da escola, a gente já via timidamente algumas mãozinhas começavam a levantar e se dizerem, né? E isso que é importante, né? Esse poder que tu dá para essa pessoa de dizer com orgulho, sim, eu sou de religião de matriz africana. Eu acho que essa foi a vitória dessa política pública que, infelizmente, né, se desfez, mas foi de uma relevância extrema no nosso município. Maravilha, professora Sinara, gratidão por ter realizado esse trabalho conosco. Eu acho que os maiores beneficiados, assim como tu disseste, foram os mais de 3.000 alunos que nós atingimos aqui na cidade de Canoas, falando a respeito da prevenção ao bullying nas suas diversas formas, e também falamos a respeito do racismo, da intolerância religiosa, também fizemos trabalhos para fortalecer a aplicação das leis, né? Por isso que é muito importante, né, aqui todos que me acompanham sabem que estou pré-candidato a vereador, e uma das atribuições de um vereador é fiscalizar a execução das leis. E dentro do meu programa, da minha plataforma de compromissos, uma das atribuições que eu pretendo realizar é justamente fiscalizar e fortalecer políticas públicas para a educação, principalmente no âmbito das interfaces com a igualdade racial, com respeito às diversidades, à diversidade religiosa, que é tão importante para o nosso município. Quero agradecer o professor Alessandro também, que nos acompanha, agradecer toda a interação. Estão sendo colocadas aqui comentários muito importantes para o nosso debate. Depois, a nossa equipe técnica aqui vai compilar tudo isso para que a gente possa também fazer uso do material. Também, aqui, a interação está aberta para sugestões. Agradeço o João Teles também, que está contribuindo bastante aqui com o debate. A interação fica aberta para todos acompanhar. Fernando Heller, axé, meu irmão, pediu a bênção aqui do Pai Cristiano. Luiz Antônio também está nos acompanhando. A Lu Lima, Paulo Rogério Ambieda, né, está complementando aqui Paulinho de Odé. É laica na lei, mas na prática, infelizmente, boa parte não condiz com a lei. Mas aqui, quando a Sinara falou da escola laica, né, foi quando nós fazíamos o convite para as escolas para fazer as oficinas da Caravana da Diversidade. Como essas pessoas sabiam que nós éramos do axé, eu principalmente, as pessoas diziam, não vamos receber o Tigre, porque ele é de matriz africana, da religião de matriz africana, porque a escola é laica. Então, aí era uma desculpa para não nos receber. Mas, aqui, como a professora Sinara registrou, depois que o nosso trabalho começou a ser executado, as escolas, depois por um período, solicitavam as nossas oficinas, e nós estruturamos esse projeto, lembrando que a Caravana da Diversidade, você pode colocar no Google Caravana da Diversidade de Canoas, você pode também se acumular muito a respeito do trabalho que foi realizado, e essa caravana, esse projeto, ele foi indicado para o PGQP, que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que é um programa que premia a gestão de projetos inovadores. E a Caravana da Diversidade foi indicada para receber esse prêmio. Foi um trabalho muito importante que os beneficiários, que são os alunos, né, puderam receber, e Deus permita que no futuro, os orixás, nós possamos avançar. Mas aqui, isso é a realidade, né? Infelizmente, a escola e muitos espaços públicos ainda têm a cultura predominante de outras religiões estabelecidas, né? Não só o cristianismo, mas outras religiões também estabelecidas. Eu quero aqui aproveitar, professora Sinara, nós temos um amigo que chama-se Alexandre, pai Alexandre de Chapanã.
ele é morador ali do bairro Niterói. Eu tinha conversado com ele antes da pandemia, naturalmente. Agora, na pandemia, ficou inviável de tocar essa ideia para frente, porque as nossas escolas estão em recesso, né? Então, mas o pai Alexandre tem uma ideia muito inovadora. Ele manipula bonecos e faz uma manipulação de bonecos com fantoche, onde ele tem todo um estudo da mitologia dos orixás. Então, ele utiliza os bonecos para falar a respeito da mitologia dos orixás, e ele vai falar um pouquinho para nós. Ele, né, fez um vídeo, nós vamos agora reproduzir esse vídeo para explicar um pouquinho da ideia do pai Alexandre. E a todos que nos acompanham, aproveitem para escutar o pai Alexandre e compartilhar a nossa live. É muito importante o compartilhamento. Está nos assistindo? Compartilhe. Vou lembrar um tempo aqui. Vou mandar para o Sou boê, pra me dar conselho. Saudações espirituais, eu Loru, eu saúdo a Deus, nosso agô a todos, sejam todos bem-vindos à Sociedade Beneficente Ilê Axé Sabatal do Tungê e Abacé Exu Tiriri Degonã. Meu nome é Alexandre Chapanã, eu sou babalorixá aqui na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. A bênção, Pai Chico de Xangô, Odupé, eu agradeço pela oportunidade que para nós é uma honra, pois é a mesma fé e crença que nos conecta. Vem comigo conhecer o Ilê. Sou boê, sapata me dá sossego. Sou boirena, sureba, chapanã, aê, aê. Sou boê, sapata me dá sossego. Sou boirena, sureba, chapanã, aê, aê. Você quebra, moriço. E aí, você quebra, moriço. E aí, você quebra. Foi, Vi. Depois tem a segunda parte, que nós vamos passar em seguidinha. Seguidinha, a gente vai passar a segunda parte do vídeo. Primeira parte, o pai Alexandre se apresentou. Depois ele vai falar a respeito da ideia de divulgar a mitologia dos orixás junto ao teatro, né, de fantoche, com os bonecos nas escolas, que é uma ideia bem interessante. Agora, eu queria pedir, né, eu tenho aqui o número 993 28 7731, é o WhatsApp disponível para que você possa mandar as suas sugestões também a respeito do tema, tá? Nós vamos postar aqui nos comentários do número, é o número 993 28 77 31. Então, você que tem alguma sugestão sobre o tema, você pode ficar à vontade, né, para nos enviar. Eu acabei de postar o número de contato, o nosso WhatsApp institucional, a nossa pré-campanha para vereador. Você pode mandar as suas sugestões. Hoje nós estamos falando a respeito do tema da educação, que é um tema muito importante. E eu quero aqui convidar também a professora Sinara. Está me escutando? Sinara? Sim, um pouquinho, mas estou te ouvindo. Tá bom. Então, eu queria que tu falasse um pouco para nós também, né? Um pouco do desafio. Eu queria que tu fizesse, professora Sinara, uma contextualização a respeito destes... A Lei 10.639, ela foi aprovada em 2003, correto? Sinara? Eu acho que o sinal da internet, ela tá... Tá cortando. Da internet da Sinara tá um pouco... Tá cortando. Está nos ajudando. Eu queria que tu fizesse uma contextualização, né, nestes anos de existência. Oi, tá me escutando? Agora sim. Tá.
Queria que tu contextualizasse aqui para nós, nesses anos de aplicação da Lei 10.639, que é a partir de 2003, né? Portanto, já passaram-se 17 anos, correto? Correto. 17 anos, e tu, como professora, uma mulher negra, ativista também da igualdade racial, da igualdade de direitos, tu pegou boa parte desse tempo, né, dessa linha do tempo de 17 anos, queria que tu contextualizasse aqui para nós quais foram os avanços e o que precisa melhorar, principalmente na cidade de Canoas, para que nós possamos avançar ainda mais com a efetiva aplicação das leis de história e cultura afro-indígena nas escolas. Bom, quando a lei iniciou ali em 2003, né, era tudo muito lento, assim, a gente tinha, por exemplo, uma vez no ano, se tinha um curso para alguns professores, para que esses professores levassem para a escola aquela temática. Nos anos seguintes, né, começou um movimento, teve em Canoas algumas pessoas que foram, né, disparando esse processo, e aos poucos foi se tornando... teve um evento, teve uma feira, teve alguma... Sinceramente, acredito que somente em 2013, 2014, né, com a Coordenadoria da Diversidade, né, com o trabalho que se fez da Caravana da Diversidade, principalmente, eu vi um trabalho, até ali a gente tinha algumas pessoas, né, que faziam alguns trabalhos dentro das escolas, muito solitárias, né, sem se encontrarem, sem uma contextualização, sem uma diretriz do município. Né. A partir de 2013, então, se tem um trabalho efetivo dentro das escolas, e inclusive um trabalho que, como a gente colocou, nos anos seguintes, não é mais a gente pedindo para as escolas um espaço para trabalhar. Muitas vezes a gente recebia um telefonema muito específico de uma escola que estava tendo um conflito muito específico, se atendia turmas pequenas para se poder ter, no final daquele trabalho, uma reflexão, uma conversa, um debate, sempre direcionado a ouvir o aluno, e nunca impor ao aluno. Sinara, deu uma travadinha. É a conexão da nossa convidada, acho que não está muito boa. Sinara? Estão conseguindo me ouvir? Está me ouvindo? Então, a professora Sinara tá... Agora estou te ouvindo. Uhum. Sim, sim. Eu só queria salientar que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão em 2011, um dos trabalhos anteriores foi uma pesquisa com os professores do município, né? Foram 200 entrevistas feitas com professores, né, das redes municipais, estaduais. Claro que eu aproveitei que eu já trabalhava dentro de várias escolas, né? Eu consegui juntar um material riquíssimo e um trabalho, inclusive, que eu apresentei depois para a própria prefeitura, onde a gente tinha 34% dos professores utilizando, né, as temáticas, né, obrigatórias, já eram obrigatórias desde 2003, então aí já tinham se passado 8 anos, a gente tinha ao menos somente 34% dos professores utilizando em alguma das disciplinas alguma coisa dessa temática da lei, né? Então eu acredito realmente, como eu disse, que o trabalho mais caravana dentro das escolas. Então, assim, nesses 17 anos, a gente teve um ápice e, infelizmente, depois disso, se tem uma desconstrução, né, muito triste aí a nível nacional de qualquer trabalho relacionado a qualquer assunto, né, de intolerância religiosa ou de homofobia, não se tem mais esse debate dentro das escolas. Infelizmente, a gente tem ainda alguns poucos professores tentando, né, que não se acabe isso, mas assim, muito menos subsidiado do que alguns anos atrás, né, infelizmente. Então, é isso que eu vejo. Houve uma construção, né, que foi crescendo e que
seria assim, ó, maravilhosa se tivesse continuado, mas depois essa desconstrução dessa política pública, ela praticamente quase zera, né, qualquer trabalho efetivo dentro de escola. É isso que eu vejo, infelizmente. Perfeito, professora Sinara. Agora, eu quero aproveitar para, então, passar a segunda parte do vídeo do nosso grande amigo, irmão, pai Alexandre de Chapanã, do qual eu peço aqui a sua bênção, com certeza ele está nos acompanhando, e ele agora vai falar a respeito da ideia que ele teve para reforçar a mitologia de matriz africana. Então, vocês podem acompanhar a ideia do pai Alexandre de Chapanã. Lá na campanha das eleições para o Conselho Tutelar de Canoas, o amigo e irmão me procurou. Eu já vinha com algumas ideias, nas quais há alguns anos eu já realizo algumas pesquisas. Eu fiz algumas adaptações em algumas obras, como Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Frade, e também de uma autora daqui de Porto Alegre mesmo, do Rio Grande do Sul, que essa obra dela se chama Escravismo e Abolição. O nome dela é Margarete Marchiori. Para contar um pouquinho das lendas dos orixás, só que com uma arte em fantoche. O projeto em si, ele é dedicado ao público infantil, da faixa etária de 5 a 10 anos. Na íntegra, vai ser criado um cenário, no qual é uma senzala, onde existem 2 personagens principais. Um boneco idoso, chamado Badu, e um boneco moleque, chamado Bojé. O Badu, que seria o boneco idoso, ele começa a contar a história dos orixás para o boneco Bojé. As histórias contadas, elas sempre terão um cunho educativo, didático, com narrativas que acrescentem a formação do caráter, priorizando sempre uma mensagem de fé, de amor, de respeito, de amizade, com uma conduta moral e espiritual. Marani choro, sapata moquele, marani choro, marani choro, marani choro, sapata moquele, marani choro, ele sapatonile, modile, ele sapatonile, modile, sapatonile. A nossa ideia principal é fazer com que a fantasia nos faça querer ser do bem, mesmo às vezes estando tão próximo dos maus. No nosso projeto, nós tivemos que fazer algumas adaptações até para uma linguagem mais simples de compreensão e até mesmo para a criança absorver e digerir tudo isso. Então, algumas modificações pequenas foram feitas e ajustadas, até mesmo para que na cabeça dela ela consiga entender e compreender. Mas, claro, tudo isso sem mudar muito a mensagem original do Itã, da lenda. Eu creio que seremos pioneiros nessa empreitada e que, se nos dedicarmos com afinco, poderemos tornar essa obra grandiosa. As crianças são a continuidade das religiões de matriz africana. E uma história, ela bem contada, ela se imortaliza e pode transformar gerações de pessoas. Você quebra, você quebra. Eu não consigo. Então, os irmãos que nos acompanharam puderam observar a ideia do pai Alexandre de Chapanã, que nós temos um compromisso firmado, uma parceria
para que a partir do ano letivo, do ano que vem, assim que passe a pandemia, nós possamos ser parceiro para que as escolas possam aderir a esse projeto, onde ele manipula a arte em fantoche e conta a mitologia dos orixás, as lendas dos orixás. Aqui ele explicou a referência teórica, a referência técnica dos autores em que ele embasa a contação dessas histórias, encerra dizendo que uma história bem contada, ela imortaliza, ela fica imortalizada de geração a geração. E a sustentabilidade do povo de Axé, e não só do povo de Axé, mas de todo o povo brasileiro, o nosso futuro são as nossas crianças. E nós temos, sim, essa missão de educação para a paz, educação para o respeito. As pessoas não precisam aceitar a condição diferente do outro, né? Ou até mesmo não precisam concordar, mas as pessoas precisam respeitar. Então, o respeito acima de tudo, nós repudiamos a intolerância religiosa, nós repudiamos o racismo religioso, assim como nós repudiamos qualquer tipo de discriminação, principalmente contra crianças e adolescentes no âmbito da educação, no âmbito escolar. Eu quero já aproveitar, em seguidinha, passar aqui para as considerações finais. Quero passar, então, para o Pai Cristiano de Oxalá. Antes de passar para o Pai Cristiano de Oxalá, eu quero agradecer novamente toda a interação da live, todos os amigos e amigas que nos acompanharam a respeito desse tema, que é um tema muito importante. Agradecer os compartilhamentos, agradecer os comentários, toda a expansão que a nossa live teve. Aqui a nossa equipe técnica já nos passou que nós temos mais de 115 compartilhamentos. Isso significa, professora Sinara, que nós passamos na timeline de quase 20 mil pessoas que em algum momento, né, puderam observar que a gente está transmitindo esse conteúdo. Isso para nós é muito importante, é muito significativo. Eu vou passar aqui agora para o Pai Cristiano fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de deixar um registro, né, que ouvindo e participando da live me veio em memória. Eu, como nasci dentro de um ilê africanista, afro-bandista, me lembro ainda de ir à escola, na parte que estudávamos os indígenas, o descobrimento do Brasil, aqui tinha um povo indígena, daqui a pouco estudávamos a escravidão, e aí sabíamos que o povo negro era arrancado de sua terra, trazido para cá, e transformaram aquela nação em um povo escravo. E não se falava que eles trouxeram o amalá, que eles trouxeram o milho torrado, que eles trouxeram o padeiro, que eles trouxeram a fé no orixá Bará, no orixá Exu, no orixá Ogum, no orixá Xangô, no orixá Odé, em Oxalá, enfim. Isso não se falava. E eu ficava pensando. Eu estudava na sala de aula, chegava em casa e ficava me perguntando, porque eu conhecia essa fé todos os dias feita dentro da casa de minha mãe. Então, é muito importante também para nós e as nossas crianças saberem e se sentirem confortáveis que existe a educação também nas salas de aula, para que possamos agregar cada vez mais e diminuir o bullying, porque o bullying ele não faz bem. Jamais conseguirá trazer para as crianças, né, uma calmaria, uma tranquilidade de poder ir à escola com o seu fio de conta, de poder ir à escola com o seu ojá e com o seu contributo. É um trabalho árduo, mas tenho certeza que vitorioso. Uma boa noite a todos. Axé, Pai Cristiano, Axé. Mojubá. Agradeço aqui a sua participação, com certeza de grande valia. Acho que nós atingimos o objetivo. Hoje nós lhe trouxemos aqui, os orixás lhe trouxeram aqui para também falar a respeito da sua experiência como educador, o preconceito religioso que alguns dos seus filhos de santo já passaram, o preconceito também, o racismo religioso que o senhor recebeu enquanto professor numa escola pública. Agradeço muito aqui toda a colaboração e foste muito feliz. A luta pelo respeito, né, a toda e qualquer diversidade nas escolas, a educação para a paz, uma luta constante. Quem sabe um dia nós possamos
ter um espaço de educação que acolha e respeita a todos com dignidade. Agora, vou passar para a professora Sinara fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, trazendo essa fala e ouvindo e aprendendo tanto também. Como professora, como educadora, faço uma convocação, né, aos meus pares, que a gente pense que o respeito, ele passa pela amorosidade, né, ele passa pela aceitação. É bem como tu disseste, Tigre, às vezes a gente não precisa nem entender, a gente não precisa aceitar, mas a gente precisa respeitar, né? E a escola é um espaço que, infelizmente, às vezes, onde se vê de uma forma mais efetiva esse bullying, mas dizer que isso não nasce na escola, isso nasce na família, isso nasce quando eu ensino o meu filho o respeito à diferença. Quando eu digo para o meu filho que ele vai para a escola e ele vai encontrar crianças de diversas cores, diversos credos, né, diversas afirmações diferentes da dele e que ele igualmente deve respeitar. Então, conclamar a sociedade, a paz, né, a professores, a educadores, a religiosos, a um discurso de amorosidade, de uma educação, como tu disseste, uma educação para a paz, para que se consiga efetivamente uma sociedade melhor, uma sociedade acolhedora que se vê hoje de toda a vida. Então, assim, o que eu peço mesmo, né, é que se continue esse trabalho, que se desenvolvam novas políticas públicas, né, que levem para dentro da escola essa reflexão tão importante. E agradecer ao Pai Cristiano, Pai Tigre, tá, por esse convite e por poder estar aqui passando um pouquinho, né, dessa experiência e desse conhecimento. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Gratidão, minha amiga, a professora Sinara, uma grande ativista aqui da nossa cidade, também da igualdade racial, uma professora muito dedicada, uma profissional muito dedicada, que eu tenho orgulho de ter passado alguns anos da minha vida ao teu lado, lutando juntos. Espero que nós possamos construir mais oportunidades e mais alguns anos de trabalho juntos. Eu quero, antes de encerrar, então, passar aqui a consideração final também do vídeo do Pai Alexandre Chapanã. Então, com vocês em seguidinha, aqui o Pai Alexandre também vai se despedir, né? Ele fez essa amostra em vídeo para a gente, e aqui vai se despedir. Então, vocês fiquem com o Pai Alexandre Chapanã. Eu sempre penso que, como religioso, a minha missão também é difundir e propagar a cultura africana. Que o nosso terreiro, além de ele ser um espaço sagrado para o orixá, ele também é um local de resistência contra a intolerância racial e as diferenças na nossa região, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. O que nós vamos deixar de legado quando nos formos, sendo que nessa breve passagem, de jeito nenhum, não pode ser em vão. Então, para terminar, né, a minha colocação, queria mais uma vez, então, agradecer a ti, né, pré-candidato, Pai Tigre Xangô. Queria agradecer a minha família carnal, a minha família espiritual, pelo apoio, pelo incentivo a esse projeto também, os meus filhos de santo que estão me ajudando também a concluir essa obra. E queria muito também agradecer uma mensagem póstuma ao meu feitor, ao Pai Luiz Amaro de Oxalá, por ter me feito e a mim confiado esse axé, que hoje eu distribuo a tantos, né? E em tempos de pandemia, né, eu desejo que o Pai Chapanã abençoe a todos com saúde, para que a gente passe por essas dificuldades, né? Então, Alabocum Fu Orixá Sapatau Lorimi. Abençoado é o Orixá Chapanã da minha cabeça. Que abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Mondopé, Mondoxé, Molofé.
Agregou muito. Olha, importante liderança, hein? Gratidão, então, axé, ao Pai Alexandre de Chapanã, que Chapanã é o orixá da transmutação, o orixá da saúde, né? Eu gosto sempre de usar de exemplo a pipoca, que é o elemento de Chapanã que se transforma. Chapanã não é o orixá da doença, é o orixá que transmuta a dor para a saúde, para a cura. E nesses tempos de pandemia, que o Senhor das Palhas, o Baluaê, o Mulu, né? A Juberô, a Totô, a Niabal, Sapatá, Vodum e todos os orixás para que nós possamos, né, passar por essa crise, para que nós possamos restabelecer, né, o nosso país e todo o mundo, né, que nós possamos passar por essa pandemia. Então, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aos convidados especiais de hoje, ao Pai Cristiano de Oxalá, que também atuou como educador na rede estadual por uma década, a professora Sinara, minha amiga, grande ativista e gestora também, professora. Agradecer todos os amigos, todo o povo de Axé que comentou, que interagiu, que compartilhou a nossa live. Muitos professores aqui acessaram. A professora Maitê, que iria debater conosco, mas teve um probleminha técnico. Mas uma outra oportunidade, nós vamos retomar um novo debate. Com certeza ela vai poder participar, vai contribuir bastante conosco. Também todos os professores que interagiram com a gente aqui também. Eu agradeço, fica aqui a minha gratidão, meu Ibá Mojubá a todos e todas, Mucuyu, Colofé, Motubá, a todo o povo de Axé. Vamos juntos. E eu quero encerrar com um pensamento que o meu babá, meu babalorixá Paulinho de Odé, costuma sempre fazer referência ao Madiba, ao Nelson Mandela. Como hoje nós falamos de educação, falamos das crianças, a gente não podia deixar de encerrar essa live, né? Ele sabe que eu brinco com ele está nos assistindo, que ele repete muito essa frase, mas é uma frase muito importante. E hoje eu quero aqui dizer ela, porque é uma frase que diz o seguinte, é um pensamento de Nelson Mandela, que nenhuma criança, ela nasce odiando, discriminando alguém pela sua origem, pela classe social, pela sua cor da pele, pela sua condição, né? Ou até mesmo pela sua religião. As crianças, elas aprendem a odiar. Como a professora Sinara falou, não é a escola que ensina o ódio, né? É em casa que, às vezes, pelo escutar uma fala, né, que seja preconceituosa, que a criança aprende e multiplica isso na escola. E Nelson Mandela dizia que se a criança aprende a odiar, nós temos o dever, a missão, e elas podem ser ensinadas a amar. Muito axé a todos e todas. Com certeza. Muito obrigada.